Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre outono e inverno. Ai, gente, esse friozinho, não? Não gosto, não. Quem gosta? Mas vamos falar das plantas, do que elas gostam, né, gente? E orquídea no inverno é um problema, tá? Geada, então, nossa, é bem complicado. Então, nós vamos falar sobre geada, sobre rega, sobre adubação, os cuidados que a gente deve ter com elas no outono e inverno, tá bom? Porque é assim, gente, algumas orquídeas fica de boa no frio, né? Como a Cymbidium, por exemplo. Outras não, como as Vandas, tá? Aí elas têm problemas com o frio. Vanda não gosta de frio, ela gosta de muita umidade, mas de lugar quente. Então elas têm problemas com frio. Aqui é que eu mais tenho que ter cuidado é com as Vandas, tá? Vou mostrar pra vocês uma que ano passado ela estava com 3 hastes florais. Ela é linda, é a maior Vanda que eu tenho aqui. E quando ela deu 3 hastes, fiquei feliz da vida, né? E na primeira semana de frio intenso, no ano passado, que foi no outono, foi o primeiro frio. E ele foi assim, bem rigoroso. Foi a semana mais fria do ano passado inteiro e de muitos dos últimos anos. Ela abortou as 3 hastes florais, gente. Então, é bem complicado o inverno. Assim é a rega, né? Como regar, quando regar, que horas regar. A rega, gente, continua valendo a regrinha. Secou, molhou. Mas é uma rega com muito mais cuidado. Não é como eu gosto de vir, por exemplo, com a mangueira e jogar em tudo. É molhar mais a raiz e não as folhas. A não ser na semana mais quente, porque, gente, eu aqui, eu moro no sudeste do estado de São Paulo. O meu inverno, ele é assim, ó, uma semana vem com bastante frio, na outra esquenta. Então, ele não é frio outono e inverno inteiro. Tem semanas quentes e semanas frias. Então, esses cuidados que eu estou te falando é para essas semanas mais frias. As semanas mais quentes é a vida que segue, é o que a gente está acostumado a fazer, tá bom? Mas molhar orquídeas no inverno é um problema, porque como as noites têm muito sereno, elas já vão receber aquele sereno, né? Se elas estiverem úmidas, recebe o sereno, e amanhã você vai e molha de novo, pode apodrecer a orquídea, tá? Então tem que ter cuidado. Por outro lado, se você deixar de regar por conta do frio, ela pode ficar desidratada, porque a orquídea não pode deixar de regar. O que tem que fazer é esperar secar e molhar, mas não é deixar de molhar porque tá frio. Elas não param no inverno. A gente não para, gente. Elas também não, né? Elas vão continuar a vida delas, tudo. A gente só vai ter um pouquinho de mais cautela com elas. Molhar com mais cuidado, mas é para molhar sim, tá? Mesma coisa adubação, gente. Aduba ou não aduba? Aduba sim, tá? Elas não param, elas estão florindo também. Se elas estão florindo, elas estão... Não é para parar a adubação. Agora, geada, gente, geada é um problema. Geada mata orquídea, gente. Geada mata plantas. A gente vê plantações inteiras, né, gente? Lavouras inteiras que a geada acaba com elas. Então, de olho na previsão do tempo, gente. E ver como é que vai ser a temperatura das suas madrugadas. Porque, que nem, por exemplo, hoje, aqui agora, tá 20 graus, tá? Tá gostoso agora, 20 graus, né? Mas na madrugada fez 9 graus, né? Se a gente não acorda de madrugada, não percebe que foi tão frio assim, né? Mas para elas foi muito frio. Isso é congelante. Para uma Vanda, isso daí já é muito problema. 9 graus na madrugada já é muito problema. Gente, a partir de 10 para cima, tudo bem. Mas de 10 para baixo, gente, já é muito problema para as orquídeas. Tá bom? Então, quando você acordar e logo você vê que tem gelinho nas suas plantas, isso em qualquer planta, tá, gente? Não é só orquídea, não, tá? Isso em qualquer planta que tem gelinho, joga uma água da mangueira com nelas, tá bom? Tira aquele gelinho de lá, porque esse gelo queima, gente. Põe um gelo na pele, vê quanto tempo você fica com o gelo na pele. Não aguenta, né? Ela começa a queimar. Assim são as orquídeas também, tá bom? Então, se você puder tirar elas do sereno forte, do frio forte, tira, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu faço aqui no rancho. É um trabalhão, gente, mas é assim. Tudo que tá na nossa responsabilidade, né, gente? Filhos, plantas, bichos, tudo, a gente tem que cuidar muito bem, né? É igual bichinho, não se deixa bichinho pra fora no inverno, né, gente? Dormir pra fora, assim, é uma judiação isso, é desumano, não é?
Então, a gente é responsável por tudo aquilo que a gente tem na vida, tá? É de cuidar direito, né? E, então, vamos lá. As plantinhas também. Elas também sentem e elas também precisam de cuidados, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu faço aqui. O que não muda muito não, já que o meu inverno não é tão rigoroso. No inverno, eu tenho bastante frio, outono e inverno, mas tem semanas quentes. Tem dias quentes, né? E dias muito frios, tá? O que eu tenho aqui muito é vento. Ah, gente, meu inverno venta muito. E com isso vem o ácaro, vem tudo junto, tá? Isso é um problema bem sério aqui pra mim. Então eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, porque acho que fica mais fácil conversando e mostrando as orquídeas, tá bom? Mas a gente olha pra esse dia lindo aqui, pra esse céu azulzinho, gostoso. Agora até tá uma temperatura agradável, agora tá 20 graus. Mas a gente teve uma semana, está tendo uma semana bem fria por aqui, tá? E as orquídeas, gente, elas sentem muito com isso. Então vamos falar um pouquinho do que os cuidados que a gente deve ter com elas. Rega, vamos começar com a rega primeiro. Como é que a gente faz no inverno? Gente, depende de cada clima. A diferença, gente, da rega, né, pro inverno, outono e inverno de outras estações, é o tempo que elas vão demorar para secar. É igual a gente, quando a gente lava a cabeça no inverno, demora muito mais para o cabelo secar do que numa outra estação, não é? Elas também, a roupa que a gente põe no varal para secar vai demorar mais no inverno. Assim são as plantas. E não deixar de molhar porque tá frio, não é isso. É espaçar mais o tempo de molhar. A regra, gente, para molhar continua a mesma. Secou, molhou. Você tem que vir aqui no vaso, deixa eu pegar um vaso aqui, ó. Pôr a mão no vaso e ver. Se ela tiver seca, gente, é para molhar. Não é porque tá frio que não vai molhar. É lógico que no frio a gente vai molhar com mais cautela. Vai molhar menos e não vai molhar de tardezinha, para não ficar a noite toda molhada, né? Então, eu gosto de molhar. Não muito cedinho também não, tá, gente? Porque se eu molhar às 7 horas da manhã, aquilo tá um gelo de manhã, não vai adiantar muito não, né? Então, umas 9h30 tá de bom tamanho para molhar. Se eu não consigo molhar nesse horário, até esse horário agora, ó, 1h da tarde, porque eu já não tenho mais sol aqui, eu posso molhar agora. Mas, por exemplo, as vandas, continua a regra, gente. Elas secam muito rápido. Eu já molhei hoje e vou molhar de novo. Tá? Porque elas precisam de muita umidade, essa umidade continua. Olha, as vandas não gostam de frio. Então aqui fica todas as vandas, as vandáceas, riconchiles, ficam todas aqui, tá? Aqui. Ano passado, esta vanda estava com 3 hastes florais. Eu vou deixar a foto dela aqui, que ela é muito linda. Eu não me atentei ao frio. Ela abortou as 3 hastes florais que tinha nela por conta do frio. Tá? Agora, esta daqui está com haste, esta daqui está com 2 hastes. Essa noite eu já recolhi elas, porque vai ter problema com elas, tá? Então, quando o frio é muito intenso, a gente tem que redobrar os cuidados. E isso não é o inverno inteiro, o outono inteiro, gente, porque a gente tem semanas frias e semanas mais quentes, pelo menos aqui na minha região é assim. Então, eu fico muito atenta com a previsão do tempo, como é que vai ser esta semana, né? Eu tenho aqui no meu rancho, gente, eu vou mostrar para vocês. Olha, um monte de gancho, gente, que a gente colocou aqui. Tem gancho, vários, que cabe todas as minhas orquídeas aqui. Então, na semana que tá muito frio, algumas delas vêm para cá. Então, algumas vão. É lógico que não são todas, gente. Não tem como, né? Ficar pondo todas lá para dentro, tudo. Mas algumas a gente põe, tá? Tem que ter esse cuidado. O vento, gente, atrapalha muito. Eu queria muito barrar o vento aqui, sabe? Por esse lugar aqui, ó, entra muito vento. Mas é todas as dificuldades que a gente tem e tem que aprender e ir lidando com elas. Se eu pudesse cobrir o meu orquidário e colocar um toldo transparente aqui, desses plásticos agrícolas, sabe? Aqui, ó, um plástico para fechar aqui seria legal. E se eu pudesse fazer uma cobertura lá em cima com plástico, também seria bom. Mas eu não posso, pelo seguinte, o meu orquidário, ele não é tão alto. Para você fazer uma cobertura de plástico, seja a cobertura que for, a altura
dele com as plantas tem que ser bastante, tipo, acho que quase 2 metros, tá? Entre a distância das plantas até a cobertura. Por quê, gente? Senão elas vão cozinhar. Quando bater o sol, você já imaginou? Então eu não posso simplesmente chegar aqui, ó, e colocar uma cobertura, tá? Não posso. Esse orquidário não foi preparado para isso. Ele tem uma boa altura, mas para ter as orquídeas aqui. Para uma cobertura teria que ser muito mais alto, uma distância bem das orquídeas. Então não posso, a não ser que ele fosse retrátil, né, gente? Aquele que você coloca e recolhe, quem sabe, né? Vou dar uma sugestão pro marido, quem sabe o marido consegue bolar alguma coisa que eu abra e feche essa cobertura, porque senão fica inviável, tá, gente? Agora vamos falar de adubação. Aduba ou não aduba no inverno? Aduba, né, gente? Elas florescem no inverno também, elas não param no inverno. Olha aqui, que coisa mais linda, ó. Né? Tenho várias aqui com botõezinhos que já vão abrir, tá? Então, se elas estão dando flores, se elas não param no inverno, por que eu vou parar a adubação? Agora, se você pega uma semana muito, mas muito fria mesmo, né? Com geada, uma semana que tá assim, o inverno rigoroso, não precisa adubar essa semana, pula essa semana, né? Se você faz uma adubação semanal, porque eu faço uma adubação semanal, né? Não preciso dessa semana. Semana que vem eu continuo meu calendário da onde eu parei. Se essa semana era floração e eu não coloquei, semana que vem eu coloco essa floração e de aí por diante, entendeu? Não precisa ser tão rigoroso assim. E a mesma coisa é a rega. Se tiver muito frio, gente, aquele frio congelante, não rega, não molha essas orquídeas. O inverno, gente, ele é perigoso, porque você pode matar sua planta de tanto molhar sem ela estar seca, mas também você pode deixar ela desidratada por falta de água, achando que porque é inverno não precisa molhar. Evita mexer com elas, fazer replantes na semana muito fria, tá? Na semana muito fria, dá uma segurada. Mas na outra semana que já esquentou um pouquinho, pode, gente, tá? Porque o outono e inverno, ele é longo. Se a gente ficar sem fazer nada com elas, também não pode, não é? Outra coisa, gente, é geada. Se você tem geada na sua região, tem que tirar. Ou você faça uma cobertura no seu orquidário, ou você tira tudo como eu faço e coloco lá no rancho, né? Mas, porque senão você vai perder a orquídea. Geada é uma das coisas que mata a orquídea, gente. Eu vou mostrar para vocês onde fica as phalaenopsis. Olha, eu já mostrei algumas vezes, né, para vocês que ela fica no coberto, então eu não vou ter problema com ela de sereno, de geada, né? Mas eu vou ter problema com ela de vento. Ela tá nesse lugar faz uns 3 meses que eu passei para cá. Que eu já mostrei para vocês um outro ambiente da phalaenopsis, que é lá no meu corredor. E lá eu tinha um toldo segurando o vento, tá? Aqui eu não tenho esse toldo. Que, quem sabe, né? Quem sabe uma hora eu consiga pôr esse toldo aqui, mas o legal era aqui e ali, ó, tá? Para segurar o vento, porque o vento aqui é um problemão para mim. O vento aqui dá ácaro, o vento resseca mais, eu já tenho a umidade baixa no inverno. Um orquidário fechado, gente, ele é bem legal, mas ele precisa ser muito bem estudado quanto à altura e tudo, tá? Mas esse seria o ideal. Não ter problema nem com chuva, nem com frio, nem com vento, muito menos com geada, né, gente? Aí seria maravilhoso. Quem sabe um dia, né? Tenham muito cuidado com as suas plantas no inverno. Não é a temporada toda, é em semanas frias. A gente tem disso, né, gente? Semanas mais frias, semanas mais quentes. Se você perceber que elas estão sentindo muito, tira do frio, tira do vento, tenta pôr um lugar que você tenha coberto, né? No coberto a gente não vai tirar ela do frio, mas vai tirar de geada, de serenos muito fortes. Então é isso, pessoal. Cuidado com elas. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, me deixa um like, tá bom? Se inscrevam aqui para mais dicas, tá? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.